Vale lembrar que aqui na Áustria, como em todos os países da Europa, né, os países membros da União Europeia, especialmente os países membros da União Europeia, é o sistema parlamentarista. O que significa isso? Significa que você vota nos partidos políticos, nas listas dos partidos políticos, e não no candidato, como acontece no Brasil, que é o sistema presidencialista. Essas listas de partido, quem define são os partidos em convenções partidárias, e cada partido vai ter a sua regra. E quem vai ser o primeiro-ministro? O primeiro-ministro vai ser aquele cujo partido é o vencedor nas eleições, e ele será o primeiro-ministro, e ele ganha o direito de formar governo. É muito difícil haver um governo de maioria, porque o que acontece? Tem um número, no caso aqui na Áustria, não me falha a memória, são 183 cadeiras no parlamento, então você tem que ter 50% para você ter um governo de maioria. Só que, normalmente, isso não acontece. Então, você precisa de uma coalizão, um parceiro de coalizão. E, normalmente, na prática, é o partido que ficou em primeiro lugar nas eleições, juntando com o partido que ficou em segundo lugar. E aí forma-se um governo de maioria. E a legislatura aqui é de 5 anos. Vale lembrar também que cada país também tem suas regras, mas aqui os partidos políticos, para acederem ou conquistar cadeiras, precisa ter 4% dos votos, ok? Nas eleições. E para concluir esse vídeo, eu vou falar de um outro assunto que já faz muito tempo que eu vejo esse assunto, inclusive de bons jornalistas e analistas políticos falando que o sistema parlamentarista seria um sistema para o Brasil. Na minha opinião, não. E eu explico por quê. Porque não temos a tradição partidária. Quando a gente fala tradição partidária, ou fidelidade partidária, é você ter um político que, por exemplo, que seja de direita e que fique naquele partido. Aqui na Europa Central, você não vai ver um político que começou no partido X e parou no Y, como acontece muitas vezes no Brasil. Então, essa é a razão pela qual eu acho que isso não funciona. Mas eu tenho uma opinião bem clara também relacionada ao número de partidos políticos, que eu acho que a última vez que eu vi, tratava-se de 35 partidos políticos. Realmente, com 35 partidos políticos, é impossível, não há como governar. Mas o problema é que esses partidos políticos, eles são criados para usufruir do Fundo Nacional Eleitoral. E aí vem aquela coisa. Duas coisas importantes a dizer. A primeira, se temos um órgão que chama-se Tribunal Superior Eleitoral e depois os Tribunais Regionais Eleitorais, e esses órgãos, eles são responsáveis pelas eleições, eles também poderiam observar a questão do financiamento dos partidos políticos, que essa é a raiz do problema. Você ter regras claras quanto se eu não sei, eu tenho que dar uma olhada, mas até onde eu tinha visto, acho que o Supremo Tribunal Federal havia proibido o financiamento privado, o que eu acho ruim. Você tem que permitir o financiamento privado com regras muito claras. E quanto ao Fundo Nacional Eleitoral, ele deve existir, mas com a regra, por exemplo, tenho esse dinheiro, mas você não vai retirar o dinheiro de outros setores, de outras áreas como saúde, educação e segurança pública e colocar no Fundo Nacional Eleitoral, porque esse é o grande problema. Então você tem uma imensa quantidade de dinheiro público que é usado para fazer campanha eleitoral. Lembrando que fazer política custa dinheiro. Isso é o fato. Mas o que se precisa é de transparência. Então, na minha opinião, se o TSE e os TRS eles realmente prestassem atenção no financiamento dos partidos políticos com regras muito claras e diminuiria pelo menos 20 partidos, que tenha 10 partidos. Também 2 partidos, por exemplo, nos Estados Unidos você tem os democratas e os republicanos. É um pouco demais, porque dentro dos democratas tem aquela galera que pode ser mais ideológica, aquela galera que é um pouco mais liberal, ou dentro dos próprios republicanos.
Mas, finalmente, 35 partidos políticos é muito. Vamos combinar que é muito.